Olá! Bem-vindo, bem-vinda ao canal novamente. Hoje eu tô numa função aqui de gravar vídeos para deixar tudo certinho para os próximos dias aqui pro canal e não deixar mais ele abandonado que nem ficou agora da última vez. Eu já deixei 2 vídeos gravados, um é sobre organização e planejamento. Eu vou deixar linkado talvez no final aqui do vídeo, que já vai ficar como um vídeo mais antigo, provavelmente quando esse aqui for pro ar. E eu também fiz, aliás, um sobre o George Orwell, o box que eu comprei dele com 3 livros. Um deles, inclusive, é bem grandinho, assim, tem uma grossurinha considerável. Para quem já viu a resenha aqui da Diana também, que eu falei, eu disse que o livro da Diana tinha umas 300, eu acho, beirando as 400 páginas, ou 400 páginas, agora eu não lembro mais de cabeça. Um desses livros do George Orwell também é bem grossinho, deu bastante trabalho, então lá eu conto se eu terminei ou não todos eles e o que é que eu achei de fato deles, sobre cada um. Hoje, este vídeo é para falar sobre curiosidades estranhas sobre mim e os livros. Eu estou com um checklist aqui anotado, algumas das coisas que eu quero falar. Na verdade, todas as coisas que eu quero trazer aqui, falar, as curiosidades e estranhezas que eu fui lembrando a respeito de minha pessoa. Eu não sou nenhuma pessoa famosa, não sou conhecida aqui no YouTube, quase não tenho inscritos aqui no canal, por sinal. Mas eu achei interessante trazer porque a gente se sente muitas vezes estranho, porque a gente acha que, até vem esse pensamento na cabeça, né? Eu sou estranha, a forma como eu me comporto daqui a pouco não é de uma pessoa que vai ter sucesso na vida ou que vai ter algum dia alguma coisa. E eu lembro que quando eu era criança, algo que eu ficava me perguntando muito na minha vida, se um dia eu ia ter uma casa própria, tipo uma casa minha mesmo. E sim, eu já tive a oportunidade de ter pelo menos 2 casas que eu podia chamar de minha. E hoje eu moro numa casa aqui que é própria, é minha e do meu esposo. Na verdade, já era do meu esposo e quando eu vim, eu dei meu toque final na casa. E eu era uma criança, assim, super estranha. Super estranha. Então, assim, até eu tinha minhas desconfianças a respeito de mim mesma. Uma das coisas estranhas que eu fazia desde criança, que eu faço desde criança, que eu fazia quando criança e faço até hoje, é cheirar livros. Eu coloquei aqui cheirar livros, mas também cheirar cadernos, papel em geral. Amo o cheirinho de papel. E quando eu pego um livro, um papel ou uma coisa nova que chega, a primeira coisa que eu faço é abrir e sentir o cheirinho. Eu amo cheiro de papel. Inclusive, cheiro de papel mais antigo eu também acho bem cheiroso. Como, por exemplo, esses livros do George Orwell. Eu não sei como fala o nome desse homem. Eu amava ficar sentindo o cheiro, porque essa editora fez ele todo naquele papel de jornal. E eu amo o cheiro de jornal. Amo mesmo. Então eu amo cheirar livro, papel em geral. E livro em particular, uma das coisas que eu mais amo nos livros é o cheirinho do livro. Todos os meus livros, agora vindo para um próximo ponto, tá? Todos os meus livros, eles têm a minha assinatura na página de número 21. Por quê? Eu faço aniversário dia 21 de julho. Então, todos os meus livros, quando chega ali na página 21, eu faço a minha assinatura lá na página. A assinatura é essa, que é assim. Essa aqui, tá? Assinatura. Eu faço essa assinatura. Isso aqui, pra quem não sabe, talvez isso aqui não tenha ficado muito lá certo. Mas eu vou mostrar uma aqui com uma seta, ó. Essa aqui com a seta. Essa aqui com a seta, ela basicamente é meu nome.
pode não parecer, mas quando eu vou escrevendo, quem acompanha ali no momento em que eu tô escrevendo percebe que eu tô escrevendo o meu nome. Então eu escrevo o meu nome por meio de uma assinatura no número, nas páginas de número 21 dos meus livros. E isso até foi uma forma de eu conseguir identificar, daqui a pouco, se eu viesse, porventura, a perder o livro e alguém tentasse ficar com o livro. Eu sempre fui muito desconfiada. Eu sabia que ali na página 21 tinha minha assinatura, então ia ter minha assinatura, não ia ter como a pessoa dizer que não, a não ser que ela arrancasse o pedaço, mas daí eu também ia poder dizer. Meu nome ali, ó, estava escrito na página 21 aqui nesse ponto, por isso que está arrancado, né? Isso daí, sei lá, e depois virou um costume, então toda vez que eu compro um livro novo, eu escrevo meu nome, a data em que eu comprei o livro e faço minha assinatura na página de número 21. Próximo, o primeiro livro que eu li, eu ganhei em uma coleção na escola, na quinta série, isso eu bem lembro, que foi entregue a alunos não tão comportados. Eu sempre, assim, pelo menos até a quinta série, sempre fui uma aluna comportada, nunca fui de dar trabalho. Cheguei a ter um evento lá pela terceira série que a minha mãe precisou ir na escola por causa de uma brincadeirinha que toda criança faz, que é ligar para os bombeiros, só que os bombeiros foram. E aí acabei sendo, né, sei lá, chamada a atenção que eu fiz isso. Mas no geral, assim, eu não era uma criança tentada, eu não era de ficar falando, eu era muito na minha, muito quieta, eu só era muito de... Eu sempre fui muito de falar com quem eu já tenho intimidade. Então, a minha mãe nunca precisou ficar indo na escola porque eu aprontei alguma coisa com alguém, sabe, por maldade, alguma coisa do gênero, ou porque eu não calava a minha boca. Não, pelo contrário, ela até ia na escola porque, como eu era muito reservada e eu era até bastante tímida, acho que desde criança eu tenho meio que uma fobia de lugar muito cheio, e isso porque eu já estudava com aquela galerinha, assim, do ensino fundamental desde o prezinho. Mas não importa, se eu estiver num lugar que tem muita gente, eu posso conhecer todo mundo, eu fico me sentindo desconfortável. E eu fico muito calada, não sei porquê. Eu acho que isso é uma fobia social, né? Se encaixa, pelo menos, pelo conhecimento que eu tenho um pouco da área. E, enfim, mas na quinta, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que na quinta série eu seguia ali meus passos, porém, meus passos de menina reservada. Na quinta série, eu lembro que, eu não sei, de alguma forma, eu acabei ficando não sei se é popular, eu acabei ficando um pouquinho popular ali na quinta série. Até, eu não sei, fiquei. E eu sempre tive corpinho de menina, tanto que hoje eu tenho 31 anos e tem pessoas, né, que dizem que eu tenho cara de 27, 26. E isso sempre foi uma realidade na minha vida, desde muito nova eu ter cara de bem mais nova do que eu sou realmente. Mas não sei, naquela época, não sei o que aconteceu, e os meninos começaram a demonstrar um pouquinho mais de interesse em mim. Também eu comecei a ter um pouco mais de amizade com outras meninas da sala, e acabei de alguma forma ficando uma pessoa que as pessoas chamavam um pouco mais para conversar. E a gente aprontou algumas coisas também no colégio, eu e esses meus colegas. A gente deu umas aprontadas, assim. A gente já tinha uma relação muito, muito próxima, né? E acabamos aprontando bastante coisa naquela época para crianças de 10, 11 anos. E acabou que a minha mãe foi chamada no colégio por causa dessas coisas, e eu fui encaixada entre pessoas não comportadas.
Aí acabei ganhando a minha primeira coleção de livros. Era um programa do MEC na época, não sei que programa era esse, mas eu sei que era para incentivo de leitura, mas não sei qual era o nome do programa, deveria ter um nome. E primeiro ganhamos nós, no momento ali dessa reunião com os pais, que tinham que dar um jeito nos seus filhos. E a minha mãe chegou, né, com esses livros em casa. E eu amei, amei. Eu lembro quando eu era criança, eu era louca, né? O meu sonho era ler um livro inteiro, então eu aproveitei depois a oportunidade, quando eu ganhei esses livros nas férias, para lê-los. Não sei dizer quanto tempo eu levei para ler cada um, mas eles não eram muito grossos. E eu lembro que tinha até um que meio que contava a história do Pelé, sabe? Era bem legal. Durante o ano de 2018, intercalei a leitura de livros de administração, de assuntos voltados para administração, que é a área que eu sou formada, né? Administração é uma área que engloba, que é a graduação, né? Na verdade, que eu sou formada, que engloba metade do curso exatas, metade do curso é humanas. E eu intercalei a leitura com livros de diversos assuntos. Então, tipo, que assuntos? Tipo, Marian Case, que é uma das minhas escritoras prediletas, é a Marian Case. E os livros dela, a maioria se passa no Reino Unido ou na Irlanda, em alguns momentos em Nova York. Ela é uma escritora irlandesa, inclusive muito famosa lá na Irlanda, e aqui no Brasil ela tem grandes sucessos. E eu lembro que nesse ano de 2018 eu devo ter lido uns 2 livros dela, se eu não estou enganada. Acho que eu li um livro dela e comprei mais um. Acho que foi isso. Então, durante esse ano eu lia livros de assuntos diversos e administração ao mesmo tempo. Acabaram que eu levava uns 2 meses para ler os 2 livros juntos. E acabei lendo, eu acho que em torno de 12 livros nesse ano, como se fosse um livro por mês. A primeira palavra que eu li foi a palavra não, na revista Recreio. Não, sim, exatamente. Eu li esta palavra não, que é o oposto de sim, na revista Recreio. Eu tinha uma assinatura, meu pai fez a assinatura da revista Recreio para mim, para os meus irmãos, uma para cada, óbvio, porque lá vinham muitos joguinhos e passatempos dentro da própria revista, e eu lembro que ele assinou para nós 3 e a gente ficava louco esperando chegar o momento, porque era uma das poucas coisas que os 3 tinham cada um a sua. Não vou ser injusta, cada um tinha seu patins, cada um tinha seu patins. Cada um teve sua bicicleta, cada um teve sua bicicleta, mas cada um, tipo, uma assinatura de uma revista. Geralmente um pai assina para todos lerem, né? Ah, quando tu terminar, tu empresta pro teu irmão. E não, meu pai fez questão de assinar uma pra mim, uma pro meu irmão, uma pra minha irmã, já que a revista ela tinha passatempos. E a gente ficava super feliz quando chegava. E eu lembro que eu tava aprendendo a ler na época, mas eu tinha muita dificuldade. Como eu disse, a minha mãe ela era chamada na escola muitas vezes porque eu era muito retraída e eu acabava tendo muita dificuldade nas aulas. Eu não conseguia prestar atenção de jeito nenhum nas aulas. De jeito nenhum. Eu fui aprender a ler de verdade lá pela metade da 3ª série. Eu tive muita dificuldade mesmo. E sei lá, eu tava viajando no mundo na maionese quando eu via tinha acabado a aula e eu não tinha nem copiado as coisas do quadro. Nossa, as professoras já estavam querendo me proibir de ficar pegando o caderno junto com o caderno da minha amiga que morava lá na rua de casa. E a gente é amiga, assim, desde os 3 para 4 anos de idade. Foi quando a gente começou a estudar juntas, assim. Começou a estudar no prezinho e eu não conseguia. Sério, eu tinha um problema sério para prestar atenção. Tipo, aquilo ali não me interessava, então eu, eu não prestava atenção. Era isso. E aí eu dizia que eu não ia aprender a ler, então, porque ia dar muito trabalho. E numa das vezes a minha mãe, eu tava na casa da minha tia-avó, inclusive, que foi que a minha mãe foi morar lá na cidade da onde eu sou, inclusive.
E daí tava eu, a minha mãe e a prima dela, que é bem mais nova do que ela, e ela falou assim, Alva, tu não pode dizer que tu não vai aprender a ler, tu tens que aprender a ler. E eu falei, não, mas eu não vou porque eu não vou, eu sou burra. Eu falava assim de mim, eu não quero ter esse trabalho. E ela falou assim, não, Alice, mas lê então isso aqui, vamos formar frases. Eu falava, não, não vou. Não, mas vamos formar isso aqui. Eu falei, não, eu não vou, eu não consigo. Eu não consigo, eu não vou. Tipo, não vou, não quero nem perder meu tempo com uma coisa que eu não consigo. Eu criança. E aí, numa dessas, aí a minha prima, tá, lê isso aqui. Era alguma das dinâmicas que tinha na revista ali, Recreio, pra criança. E aí tinha uma parte que estava escrito sim versus não, né? X, não. E aí ela falou, isso aqui. Eu falei, não sei o que é isso. Aí ela, e esse aqui? Eu falei, não. E aí ela, não, muito bem. Aí eu olhei, sabe, pra cara dela, como assim, muito bem? Ela, é, muito bem, tu acabou de ler. Eu não li. Sim, tu leu, eu te mostrei isso aqui. Tu disse não. E quando eu te mostrei isso aqui, tu falou não. E é não que tá escrito aqui. Eu, não. É, N-A-O, tio, é não. Aí ela ia aqui do lado assim, S-I-M, assim. E aí eu lembro que, sabe, eu acho que no fundo também isso era insegurança. Eu era muito insegura, eu era uma criança muito insegura, eu sou uma pessoa insegura até hoje. E aquilo me travava, então eu entre ir lá e fazer uma coisa que não ia dar certo, eu preferia não fazer. E por isso, talvez, a minha dificuldade de aprender a ler. Então, eu aprendi a minha primeira palavra a ler na revista Recreio, a palavra foi não. Livro que li e nunca esqueci. Era um livro que eu peguei na biblioteca da escola e eu nunca devolvi para a escola, eu esqueci ali por casa e nunca me cobraram para devolver. A escola sempre botava nosso nome na porta ali da biblioteca de quando já estava fora do prazo. E eles nunca me cobraram esse livro e um dia eu encontrei ele lá em casa e era o livro que se chama O Fantasma do Barão de Munchausen. E eu lembro que com uns 13 anos de idade, mais ou menos, eu li esse livro. E eu gostei muito. É um livro bem legalzinho de ler. Hoje eu não lembro mais de cabeça, assim, da história, mas era uma menina que via um fantasma. Esse fantasma era o Barão de Munchausen. Ele era um... Eu não sei porque me veio na cabeça que ele era um, sei lá, tipo Jack Sparrow, sabe? Me vem muito isso na cabeça. E eu gostei muito desse livro. Eu nunca esqueci dele, por algum motivo. Eu acho que é porque esse livro, quando eu aluguei, eu acho que quando eu aluguei, eu lembro que eu olhava e ficava olhando pra ele pensando se algum dia eu ia ler um livro inteiro na minha vida. Era meu sonho ler um livro inteiro na minha vida. E na minha cabeça de criança eu achava que eu iria ler todos os livros do mundo. Eu não tinha noção da vasta quantidade de livros que existem no mundo. Enfim, marcou minha vida o fato de eu ter conseguido ler este livro, O Fantasma do Barão de Munchausen. Sendo que quando eu aluguei ele na biblioteca, eu não sabia ler. Eu tinha 8 anos de idade e eu ficava olhando pro livro. Por último, livro que mudou o rumo da minha vida, do Augusto Cury. E eu li um livro dele que foi o Nunca Desista dos Seus Sonhos. E esse livro, ele mudou a minha vida. E mudou rumo, eu acho que eu ia dar, sabe, pra minha vida. E eu fiquei muito feliz na época que eu li ele. Foi o livro que me fez ter um ano incrível na vida e que até hoje eu lembro de lições desse livro. Isso sem ter anotado em lugar nenhum. Então, realmente foi um livro que conseguiu me marcar muito. É muito legal porque no livro ele fala até coisas do tipo assim, tu tens um sonho? Legal, corre atrás dele. Mas que o teu sonho nunca seja deixar de alguma forma ajudar as pessoas. O teu sonho tem que ter como objetivo melhorar de repente a tua vida, tu melhora a vida de outra pessoa junto, sabe? Quando a gente põe outras pessoas além da gente ali,
a gente parece que fica muito mais fácil da gente não perder o foco. Porque às vezes o que falta é que a gente não tem autoestima o suficiente em relação a gente, e quando se trata dos outros a gente acaba até valorizando mais. Ah, isso é bom, então eu não posso ter uma autoestima alta para querer fazer tal coisa só para mim. Mas todo o trabalho, ele visa trazer um bem para a sociedade. Então, assim, muito provavelmente tu tem um sonho, de alguma forma esse sonho envolve um trabalho. De alguma forma ele vai envolver trazer algo para a sociedade, nem que seja trazendo conteúdo. Então eu tinha como objetivo um dia abrir um canal, trazer um conteúdo voltado para essa parte de literatura e trazer de uma forma diferenciada, sabe? Não só contar a história do livro, mas trazer uma análise de como o livro mudou o meu ponto de vista sobre alguma coisa e como daqui a pouco vai poder mudar também o teu. Então, o Augusto Cury, nesse livro, nunca desiste dos seus sonhos. Mudou o rumo da minha vida, com certeza. Eu super indicaria ele para vocês lerem. No total, foram 5, 6, 7 pontos que eu anotei aqui. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Infelizmente, meus vídeos são longos assim mesmo. Não consigo ver uma outra forma, trabalhar um formato diferente. Mas se tu tiver sugestões, de repente, de como fazer isso, me conta aqui. Eu gosto, eu assisto vídeo desse tamanho no YouTube. E eu espero que tu tenha gostado, que eu tenha conseguido trazer alguma mensagem pra ti aqui. Tchau!